Então vamos dar sequência aqui. Depois que ele mostra então esses dois botões aqui, né, só vai ter essas listas aqui abaixo, né, que seriam parágrafos, mas eu coloquei como LI justamente para poder formatar no CSS. Se vocês olharem aqui na div aí, do CSS, então ele vai ter as informações aí das LIs com a imagem. Deixa eu verificar aqui, foi o index. Aqui ó, nós temos justamente na lista dele uma imagenzinha que é esse download.jpg, que é essa imagem aqui de atenção. Então, só para ficar mais fácil para inserir. E aí vai falar aí, lembrando que ao informar abaixo do pagamento, você será responsável pela entrada do dinheiro. São as informações aqui referentes ao sistema mesmo, que vocês podem estar alterando se achar necessidade. Ok, até aqui vem a estrutura da página. Agora, aqui vem um pouco de programação PHP, né, até um pouco mais aprofundado. Ele vai verificar se aquele status que vem aqui desses dois botões, ó, porque a variável status tem tanto no de informar pagamento quanto no de reajuste de valor. Se a de status vir como baixa de mensalidade, que é essa primeira, então ele vai fazer o seguinte, ele vai criar uma área chamada box baixa, que vai estar lá no CSS também, né? Vai verificar se eu cheguei a apertar o botão de confirma. Qual é o botão de confirma? Quando eu entro nela e ele cria essa área, ele tem um botão confirmar aqui. Ó. Se eu chegar a apertar nesse botão confirmar, ele vai fazer aqui a captura das variáveis. Então, a variável data vai receber uma data específica, o dia vai receber aqui o dia, né? Aqui tem a variável também separada com dia, mês e ano, que você vai precisar de estar passando essas informações aqui, eu vou explicar já. Ele vai recuperar da minha caixa de forma de pagamento o post aí de forma de pagamento, que é o que eu selecionar aqui. Ó. Na verdade, nenhuma caixa de texto, né? É uma caixa de combinação, um select. Então, se eu selecionar dinheiro, ele vai estar guardando dentro dessa variável aqui, que a forma de pagamento é dinheiro. Aqui ele vai guardar em si a mensalidade, que vem daquele número que é recebido, né, na caixa de texto mensalidade. Então, essa mensalidade aqui ele recebe no momento em que eu faço a busca aqui, ó, no topo. Então, é aquele mesmo valor. Vai guardar o número de matrícula e o valor também aqui. Tudo isso eu vou precisar usar. Por quê? Porque ele vai precisar de fazer uma atualização, aqui um update, na minha tabela de mensalidades. Por que uma atualização? Porque essa tabela já tem informações. Eu já mostrei para vocês aqui. Só está faltando atualizar as informações mesmo do dia do pagamento, da data do pagamento. E aqui vai ter, ó, DP, que vai ser o dia do pagamento, o mês do pagamento e o ano do pagamento separado. Por isso eu estou capturando os valores ali, né, nas variáveis separadas, para que eu possa salvar no banco de dados essas informações. Assim eu posso puxar depois, através de uma consulta, o dia exato que estão caindo os pagamentos, os meses aí, né, fazer relatórios de forma mais bem detalhada. Isso é importante trabalhando aí com essas questões financeiras. Então ele vai fazer a atualização em quais campos, né? Primeiro aqui ele vai fazer a atualização do status para pagamento confirmado, que é o que eu falei. Então toda vez que você confirmar ali o status que estiver lá passa a ser pagamento confirmado. A data do pagamento ele vai colocar a variável date, que está completa aqui. O dia do pagamento ele vai colocar somente o dia sem hora, então aqui dia, mês e ano, ok. O método do pagamento aí, ele vai pegar o que vier na variável forma de pagamento que foi selecionada dentro daquela caixa de seleção, né, do select. Aqui ele vai pegar o DP somente o dia, MP somente o mês e AP somente o ano. E vai fazer essa atualização baseada no código da mensalidade. Então, se eu estou trabalhando com o código da mensalidade aqui, ó, 1176326, ele vai fazer essas atualizações justamente nessa linha. Então, isso vai garantir que ele atualize a mensalidade correta. Aqui é a execução dessa consulta. Aqui, agora, além de fazer a atualização em mensalidade, ele tem que inserir dados na tabela fluxo de caixa. Essa tabela fluxo de caixa, nós ainda não temos aqui dentro do nosso banco de dados. Então, nós vamos precisar, né, de importar ela. E ele vai inserir as mesmas informações que ele atualizou aqui, ele vai inserir nessa tabela de fluxo de caixa. A gente tem um controle também aí, né, de fluxo de caixa dentro do sistema. Após inserir essas informações na tabela, ele vai falar que a operação foi realizada com sucesso. Então, nós precisamos testar essa inserção. Esse H1 aqui é somente o código-fonte HTML, né, dessa estrutura que a gente está vendo aqui. Então, vai ter aqui um H1, forma de pagamento, vai ter um select,
aqui com as opções, ó, cartão de crédito, cartão de débito, se você quiser acrescentar outra opção aí, pode acrescentar, e o botão de confirma, que inclusive tem o nome confirme, que foi o que foi verificado aqui, ó, que se ele foi pressionado. Então, se ele foi pressionado, ele vai executar isso. Próxima aula, então, né, já importem aí a tabela fluxo de caixa, que nós vamos testar se ele está salvando de forma correta.